Você sente que tem algo errado com o emprego de carteira assinada? Não é uma coisa que você consegue explicar direito. Mas quando você olha para o escritório, para o salário que não acompanha a inflação, para a promessa de estabilidade que cada vez parece mais frágil, tem uma voz na sua cabeça dizendo: isso aqui não fecha. E tem outra voz, mais alta, te dizendo para ignorar. Você está sendo exagerado. Todo mundo reclama de emprego. É assim mesmo. Então você fica nesse meio termo, incomodado, mas sem coragem de questionar de verdade. Só que não é impressão sua. Os dados mostram isso. Em 2023, o Brasil bateu recorde histórico de pedidos de demissão voluntária. Não foi crise, não foi layoff. Foi gente competente, empregada, pedindo para sair. Mais de 7 milhões de brasileiros em um ano. E quando você cruza isso com a taxa de rotatividade no varejo, nos escritórios, nas empresas que sempre foram sólidas, o padrão é claro: as pessoas estão saindo. E não estão saindo para um emprego melhor na mesma lógica. Muitas estão saindo para tentar outra coisa, ou simplesmente para sair. Isso não é fase, é padrão. E se tem um padrão, tem uma causa. E a causa não está sendo dita. Neste vídeo, vou te mostrar por que a carteira assinada deixou de ser o porto seguro que te venderam, quais são os sinais invisíveis dessa mudança que você já vê no dia a dia, e o que isso muda na forma como você decide sua vida profissional daqui para frente. Não é sobre ter medo, é sobre ler o jogo antes de ser jogado. Vamos lá. Tem uma pergunta que ninguém está fazendo em voz alta. Por que tanta gente competente está saindo de empregos estáveis? Não é todo mundo, claro, mas é gente suficiente para criar um padrão visível. E quando você começa a reparar, o padrão aparece em todo lugar. Você conhece alguém que saiu de um emprego bom, sem ter outro garantido? Alguém que estava há anos numa empresa, ganhando razoável, com benefícios, e de repente pediu demissão para tentar algo diferente? Você já viu um setor inteiro, varejo, escritório, corporativo, com uma rotatividade estranha? Gente saindo, vaga abrindo, contratação rápida, saída de novo? Isso não é coincidência. E não é sinal de geração mimimi ou falta de comprometimento. É sintoma de que o contrato invisível entre empregado e empregador quebrou. Deixa eu traduzir isso. Durante décadas, o acordo era simples. Você entrega seu tempo, sua energia, sua previsibilidade. Em troca, a empresa te dá salário fixo, benefícios e, principalmente, segurança. Segurança era a moeda, o grande ativo intangível. Você abria mão de liberdade, de controle, de potencial de ganho, mas em troca tinha a promessa de que não ia acordar sem renda no mês seguinte. Só que essa promessa parou de funcionar. Por quê? Porque a segurança era condicional. E a condição era: o sistema precisa estar estável. Quando a inflação sobe e o salário não acompanha, você perde poder de compra dentro da segurança. Quando a empresa faz layoff surpresa, a segurança vira ilusão retrospectiva. Quando você percebe que subir de cargo virou raro, demorado ou politizado demais, a segurança vira estagnação. E aí o que sobra? Sobra você preso num formato que não entrega mais o que prometia, mas ainda exige tudo de você. E tem mais, o mercado mudou as regras do jogo sem avisar. E muita gente ainda está jogando com o manual antigo. Vamos direto ao ponto. A carteira assinada não é mais o ativo de proteção que era. Ela virou um ativo de imobilização. E isso não é culpa sua. Não é porque você escolheu errado ou não se esforçou o suficiente. É porque o sistema mudou e a narrativa em volta dele não atualizou. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Primeiro, a ilusão da segurança. Segurança, na cabeça de quem vende CLT como vantagem, é: você não vai ficar sem dinheiro de um mês para o outro. Só que isso só é verdade se a empresa não quebrar, se a empresa não fizer reestruturação, se você não for cortado numa otimização, se o seu setor não entrar em crise. Olha quantas condições. E todas elas estão fora do seu controle. Agora compara com o que você abre mão. Controle sobre quanto você ganha. Teto salarial fixo, reajuste anual ridículo. Controle sobre onde você trabalha. Mudança de cidade igual a reset de carreira. Controle sobre o seu tempo. 40 horas ou mais semanais. Feriados definidos por calendário. Férias aprovadas por terceiros. Controle sobre o risco. Se a empresa afunda, você afunda junto, mas não lucra junto quando ela sobe. Então você troca controle por uma promessa condicional de segurança. E quando a condição falha, você fica sem os dois. Segundo, o custo invisível da inércia. Tem um custo que ninguém conta. O custo de não desenvolver autonomia. Quando você fica anos numa CLT, você se especializa em ser empregável naquele formato. Você melhora em processos internos, em política corporativa, em navegar hierarquia. Mas você não melhora em vender o seu trabalho, precificar o seu valor, entender demanda de mercado, construir rede de clientes, gerar renda de múltiplas fontes. Essas habilidades atrofiam.
E quando você percebe que precisa delas, seja porque foi demitido, seja porque quer sair, você está anos atrasado. A CLT não te protege disso, ela te esconde disso, até o dia que não esconde mais. Terceiro, a transferência de risco. Aqui está a parte que mais incomoda. Nos últimos 10 anos, empresas transferiram risco operacional para o trabalhador, mas mantiveram a narrativa de que CLT é proteção. Como? Metas cada vez mais agressivas. Se você não bate, você sai. Avaliação de desempenho subjetiva. Critério muda conforme conveniência. Redução de benefícios reais. Vale-refeição que não cobre almoço. Plano de saúde com coparticipação alta. Jornada disfarçada. Home office virou você está sempre disponível. Então, o risco de falhar virou seu. Mas o controle sobre as variáveis continua da empresa. Você carrega o peso. Eles carregam a chave. E isso não é teoria. É o que você sente quando acorda no domingo à noite com aquele aperto no peito. Não é preguiça. É o seu corpo sinalizando. Esse arranjo não fecha mais. Agora vem a parte que muita gente não quer ver. Enquanto você ainda está tentando se segurar no emprego, o mercado já virou a página. Deixa eu te mostrar os sinais. Primeiro sinal: automação e enxugamento estrutural. Empresas estão cortando postos de trabalho não porque estão em crise, mas porque descobriram que dá para fazer mais com menos gente. Isso não é layoff temporário. É redesenho permanente de estrutura. Varejo físico substituindo caixa por autoatendimento. Bancos fechando agências e empurrando tudo para o aplicativo. Escritórios inteiros rodando com equipes 40% menores do que rodavam há 5 anos. E o impacto disso? Menos vaga, mais competição, salário achatado. A CLT continua existindo, mas a quantidade de postos está caindo. E os que sobram exigem mais, pagam igual e duram menos. Segundo sinal: explosão do modelo PJ. Cada vez mais empresas preferem contratar PJ do que CLT. Por quê? Porque é mais barato, mais flexível e transfere o risco para o trabalhador. Elas chamam isso de modernização. Na prática, você tem a responsabilidade de CLT, mas sem a proteção. E o pior, muita gente aceita, porque a alternativa é não ter renda nenhuma. Resultado? O mercado está criando uma massa de trabalhadores formalmente autônomos, mas funcionalmente dependentes de 1 ou 2 clientes. Sem estabilidade, sem benefício, sem rede de proteção. É o pior dos dois mundos. Terceiro sinal: setores inteiros virando gig economy. Olha para o transporte, olha para a entrega, olha para a alimentação. Há 15 anos, motorista de aplicativo não existia. Hoje, são milhões. E a narrativa é: liberdade, autonomia, seja seu próprio chefe. Só que a realidade é: você trabalha 12 horas por dia, ganha por corrida, não tem férias, não tem 13º, e o algoritmo muda as regras sem te consultar. Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é diferente do que te venderam. E se você não percebe a diferença, você toma decisões com um mapa errado. Quarto sinal: estagnação salarial estrutural. O salário médio brasileiro, em termos reais, descontada a inflação, está estagnado há mais de uma década. Isso significa: você trabalha mais, produz mais, a empresa lucra mais e você ganha o mesmo. CLT não te protege disso, ela te prende nisso. Porque enquanto você espera o aumento anual de 3%, a inflação come 6%. E no fim do ano, você está mais pobre do que estava no começo. Mas como você tem segurança, você não questiona, você aceita. E vai aceitando até perceber que perdeu uma década. Então, o que fazer? Não vou te dar receita, vou te dar bússola. Porque a decisão certa para você depende de onde você está, do que você controla e do que você está disposto a arriscar. Mas tem princípios que funcionam independente da sua situação. E esses princípios mudaram. Primeiro princípio: segurança não vem de carteira assinada, vem de autonomia. Autonomia é: você sabe fazer algo que o mercado paga. Você sabe vender esse algo. Você tem mais de uma fonte possível de renda. Não precisa ser empreendedor, não precisa largar tudo, mas precisa construir, aos poucos, a capacidade de não depender de um único pagador. Enquanto você depende de uma empresa para 100% da sua renda, você não tem segurança. Você tem dependência, disfarçada de estabilidade. Segundo princípio: a pergunta mudou. Antes, a pergunta era: onde tem vaga? Agora, a pergunta é: onde eu controlo mais variáveis? Porque vaga sempre vai ter. O que não tem é vaga que entrega o que promete. Então para de buscar o emprego perfeito e começa a buscar o arranjo que te dá mais controle, mais aprendizado, mais opções. Às vezes, isso é uma CLT em empresa boa, que te paga bem e te deixa aprender. Outras vezes, é um freela part-time enquanto você constrói carteira. Outras vezes, é sair da zona de conforto e aceitar que o mapa mudou. Terceiro princípio: observe os sinais, não as narrativas. Todo mundo vai te dizer: fica no emprego, segurança é importante.
Mas repara, quem te diz isso está seguro? Repara, a empresa que prega lealdade demite 300 pessoas numa terça-feira sem aviso. Repara, o gerente que fala aqui é família te corta no primeiro aperto. Narrativamente, sinal, não. Então aprende a ler sinais. Rotatividade alta no setor? Sinal de instabilidade estrutural. Salário estagnado há anos? Sinal de que você virou commodity. Empresa cortando benefício e aumentando meta? Sinal de que o risco está sendo transferido para você. E quando o sinal é claro, você age, não por desespero, por estratégia. Quarto princípio: o custo de ficar parado é maior do que o custo de errar. Tem gente que fica 10 anos no mesmo emprego com medo de arriscar. Aí a empresa quebra, ou faz layoff, ou o setor morre. E essa pessoa, que se protegeu ficando parada, perdeu 10 anos de construção de autonomia. Não estou dizendo para sair amanhã. Estou dizendo, não confunda inércia com prudência. Às vezes, a decisão mais arriscada é não decidir. Então, volta lá no começo. Aquela sensação de que tem algo errado com o emprego tradicional? Você estava certo. Não era coisa da sua cabeça. Não era frescura. Não era falta de gratidão. Era o seu radar funcionando. Você percebeu antes. Você sentiu a incoerência antes de conseguir explicar. E isso te coloca à frente. Porque agora você tem um mapa. Você sabe que segurança não vem de carteira assinada. Vem de autonomia, de controle, de múltiplas opções. Você sabe que o mercado mudou as regras, e quem continua jogando com o manual antigo vai ser pego de surpresa. Você sabe que a pergunta não é mais onde tem vaga, mas onde eu controlo mais variáveis. E principalmente, você sabe que não é sobre ter medo, é sobre ler o jogo. E quem lê o jogo não fica refém dele. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo pequeno. Gente que não aceita narrativa fácil. Gente que quer entender de verdade. Gente que vai tomar decisão com base em sinal, não em manchete. E isso, no fim, é o que separa quem antecipa de quem reage. Fica ligado, tem mais sinal vindo.